O filme Pixels de 2015, direção de Chris Columbo, com roteiro e atuação desse grande ator de Hollywood, Adam Sandler. Tem também Kevin James, Michelle Monaghan, essa grande atriz e bela também, e Peter Dinklage, esse ator que roubou a cena naquela série Games of Thrones e agora só faz sucesso pelo mundo afora. O filme foi gasto 129 milhões e arrecadou 244 pelo mundo afora, ou seja, ele, além de se pagar, ainda deu uma margem de lucros. E trazendo um saudosismo total sobre os jogos de Atari do ano de 1982 até 85, os arcades, os fliperamas. E é sobre isso que o filme fala, uma comédia romântica de ficção científica, ação, bem no estilo dos filmes que o Adam Sandler costuma fazer e produzir também. É sobre isso que vamos falar, lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã cinéfalo. Então logo mais depois da vinheta estamos começando então, tudo bem para vocês? Bora lá então? Bora lá então? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas e em tempo integral, mas isso aqui não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo as claras para não ficar nenhum tipo de mal entendido entre a gente. Tudo bem? Combinado então? Nas páginas do Wattpad eu publico meus romance, aventura e fantasia, disponibilizando gratuitamente lá no exercício da profissão para nunca encontrar uma folha em branco e não saber o que fazer com ela. E tem também o meu primeiro romance que eu publiquei lá, que se chama O Homem que se Recusou a Morrer. Trata-se da história de Waiter, que diante de sua morte certa, acabou se tornando um imortal. Essa trama está com início, meio e fim, completinha lá. E o que vou citar agora tem a capa produzida por Rodrigo Ponciano, esse grande produtor de capas que também é escritor e produziu o Império dos Guerreiros 1 e 2. Se você quer uma aventura e fantasia sobre espada e feitiçaria, olha, leia esses romances dele que você não vai se arrepender. É diversão garantida. E tem a continuação do meu primeiro romance que se chama Os Imortais. Dessa vez eu trago um grupo seleto de seres que desenvolveram dons e superpoderes no começo da humanidade e civilização. Tem uma coletânea de contos urbanos que se chama Baseados em Muitos Fatos Reais, onde a maioria das histórias se passa na região do Ouro Verde, periferia sudoeste de Campinas, onde sou nascido e criado, e só modifico o nome de algumas pessoas que estão ali, porque muitas delas ainda estão por aí fazendo a diferença. Também está completinho lá com início, meio e fim. E tem também Cavaleiro Celestial. John Rodas é o Neandertal que inventou a roda e foi fundido, somado a uma força suprema de codinome Cavaleiro Celestial que contém 1% do nosso Deus Todo-Poderoso. A sua trama se passa dentro do universo Gamp, criado em parceria com Emerson Penerari, esse grande artista e amigo meu de longa data. Então não repare se um ou outro personagem fizer a transição das histórias em quadrinhos para a literatura. E por último, mas não menos importante, Guerreiro Urbano. Cassius Clay saiu do exército sob a patente de sargento e entrou na polícia militar, civil, federal e por último acabou se tornando um agente de campo do serviço secreto do governo do Brasil. A sua trama também é dentro do universo Gamp. Muitos dos personagens que ainda são inéditos do grande público vivem a participar da sua trama, da sua história.
É isso, pessoal. Vai lá, comenta o que achou, mas com moderação. Dá uma lida, ler é importante. Previne Alzheimer, ajuda no mal de Parkinson. E o cérebro é como um músculo. A partir do momento que ele está em atividade, graças à leitura, ele segue em frente. O filme Pixels, de 2015, traz Adam Sandler no papel principal e a trama logo começa com eles na infância indo jogar no arcade da sua cidade. Ele e Kevin James, ainda crianças, vão lá, jogam videogame, encantam as pessoas que estão lá para jogar os seus fliperamas também, porque eles eram muito bons. Kevin James na garra de pegar aqueles bichinhos de pelúcia e ele no asteroide, no Galaga. E ele vai para um torneio do Donkey Kong, no qual ele é derrotado pelo Peter Dinklage, ainda criança. Mas vocês vão entender o porquê que acontece isso aí. No futuro, ele trabalha para uma empresa chamada Nerd, que é responsável por instalação de TV a cabo. E é lá que ele conhece Michelle Monaghan, que terminou com seu marido, que ele atraiu e a substituiu por uma moça mais nova. Ela tem um filho e ele logo se identifica com o filho dela. Vai lá, ela tá chorando no closet dela e ele entra naquele momento difícil e eles quase se beijam. Mas aí ele é chamado pelo presidente, que é o seu amigo, melhor amigo de infância, Kevin James. E no que ele tá indo pra lá, ele encontra com ela no caminho, escovando o dente, que ele não tinha escovado os dentes ainda. E pensa que ela tá perseguindo, começa aquele afar entre os dois. Chegando lá, eles descobrem que está para haver uma invasão, que houve uma invasão numa das bases norte-americanas, onde um dos seus superiores lá do exército foi sequestrado por alienígenas e foi deixado todas umas peças em pixels no lugar lá, que foi invadido por seres alienígenas. Aí é que eles descobrem que em 1982 foi enviado para o espaço sideral um dispositivo com os jogos de época, mostrando da forma como se divertiam as pessoas naquele período da história. Só que esses alienígenas acharam essa coisa que havia os jogos de época e acharam que aquilo era uma intimação de ataque do planeta Terra e por isso decidiram atacar a gente. Olha, um filme de 2015, tá novo ainda, muito bem feito, é para a família toda. Pode pegar o filho, a filha, a patroa e assistir, que é uma comédia romântica, no melhor estilo de Adam Sandler. Então bora lá então. Eles começam a atacar a Terra baseado em jogos daquela época. E Adam Sandler, com o Menino Prodígio, um outro humorista também que rouba a cena muitas vezes no filme por suas nerdices e conspirações que ele tem sobre tudo. Aí eles são convocados para ajudar o governo a lidar com o problema. O próximo ataque acontece na Índia, né, em Taj Mahal, para ser mais exato, destruindo aquele belo palácio lá em homenagem à sua amada. E outra pessoa é sequestrada lá também. Só que no próximo ataque na Inglaterra, que eles são coagidos e deixados meio de lado pelo pessoal, eles, assim que começa a descer a centopeia, eles pegam as armas do soldado e começam a contra-atacar ela, porque é um jogo, da forma como eles atacam aqui na Terra. E eles eliminam essa centopeia e vencem pela primeira vez, deixando o placar 2-1. O próximo ataque, eles convocam Peter Dinklage, que estava preso, tinha 20 anos de prisão ainda para cumprir. Ele faz exigências, mas aceita participar do grupo para combater e salvar a Terra. Aí o que acontece? Eles enfrentam Pac-Man e o seu criador vai falar numa cena antológica do filme que o seu criador vai falar com ele, ele morde a mão do seu criador e ela começa a se desfazer daqueles pixels da época. Um saudosismo total a esses jogos de Atari, de arcade, de fliperama, daquele período da história.
Então, bora lá então. Peter Dinklage, ele rouba a cena, eliminando duas vezes o Pac-Man, só que ele acaba indo pro fundo do mar, caindo com seu carro num barranco lá de Nova York. E sobra para o Peter Brenner, Adam Sandler, fazer o terceiro ato e o Pac-Man pega aquelas pílulas que ele pode eliminar os fantasmas, e os carros eram os fantasmas como se fosse no jogo, no seu jogo. E ele vai contando até o Pac-Man perder o efeito da pílula. E quando ele salta de um telhado até o outro, o Pac-Man perde aquela pílula e no que ele ataca o carro ele é eliminado. E eles vencem. Só que Peter Dinklage trapaceia nesse jogo e é onde eles decidem atacar a Terra de uma vez sem dar chances. E aí é jogo de tudo quanto é lado, é Frogger, todos aqueles jogos, Ninja, não sei das quantas, todos aqueles jogos de arcade daquele período da história dos anos 80 é derramado na terra e ataca a população local. O presidente se junta ao Adam Sandler, a Michelle Monaghan, e eles vão contra-atacar as criaturas tentando invadir a nave porque o filho da Michelle Monaghan foi sequestrado pelos alienígenas. Chegando lá na nave, o que ele enfrenta? O jogo do Donkey Kong, que foi esse jogo que ele perdeu para o Peter Dinklage, que ele ficou em segundo lugar e aquilo amargou a sua vida pro resto dela. Só que na verdade ele trapaceou com os óculos que ele usava com as informações de jogos na época. E por isso que ele venceu. Então ele vence o Donkey Kong, resgata o filho da Michelle Monaghan e é homenageado na Casa Branca pelo seu amigo presidente Kevin James. Olha, um filmão, uma comédia romântica com ação, com ficção científica. Se você não viu ainda, está em tempo ainda. Pixels é diversão, não só para o pessoal daquela época, assim como eu, mas muita gente que ainda joga e se diverte com esses jogos até hoje. O meu terceiro trabalho literário já está a caminho e se chama O Andarilho. Assim que eu tiver mais informações, eu as compartilho com vocês. Emerson Penderado está produzindo a sua capa, está fazendo a revisão. E assim que eu lançar, eu venho aqui dividir com vocês. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?